Boa noite, galera. Tá entrando aí. Esperar mais uns 2 minutinhos aí. Vamos ver se mais gente entra. Vamos já começar. Beleza? Bem, vamos lá. Vamos começar aqui devagarinho aqui, já que já temos um pessoal entrando e até para valorizar a presença das pessoas que já estão aí presentes. Pergunta, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo beleza aí com o vídeo, com o áudio? Tá dando para ouvir legal? Tá dando para ouvir legal? A imagem tá boa e o áudio? Alguém pode responder aí, ver se tá bacana? Tá bom o áudio, tá bom a imagem, beleza? Então vamos lá. Bem, é prazer estar aqui com vocês, né? Eu tô aqui falando com vocês diretamente de São Paulo. Eu moro em São Luís, Maranhão, né? Para quem não sabe, mas eu tô aqui em São Paulo. Tô fazendo aqui o segundo módulo do curso de coaching, tá? E é uma ferramenta muito legal que em breve também nós vamos estar levando aí para ajudar as pessoas, principalmente é, os engenheiros e futuros engenheiros, tá? Eu estou desenvolvendo aqui com o pessoal da Act Coaching um programa, um projeto de fazer coaching específico para estudantes de engenharia e engenheiros recém-formados, tá? Principalmente vai ser nosso foco, vai ser esse. Bem, meu nome é Murilo Reis, né? Para quem não me conhece, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Estadual do Maranhão. Me formei em 2003. Trabalhei durante 4 anos aproximadamente dentro de obra, né? De construção civil, construindo prédios residenciais, hotéis, etc. E depois, logo em seguida, passei no concurso para a Caixa Econômica Federal e sou engenheiro da Caixa, está completando 10 anos. Dentro desses 10 anos, aproximadamente 8 anos foi exatamente trabalhando com orçamento, e principalmente orçamento de obras e principalmente orçamento de obras públicas, beleza? Também atualmente faço mestrado em saneamento ambiental pela Universidade Federal do Pará e tenho 4 pós-graduações na área de engenharia que são engenharia de segurança do trabalho, engenharia ambiental, engenharia de produção e engenharia de avaliações e perícias, tá? Temos uma empresa também lá no Maranhão, que é a Upgrade, consultora de treinamentos, parceira aí da Z Construções. Fizemos já um curso aí de orçamento e licitações de obras aí em Maceió, acredito que a grande maioria do pessoal seja de Maceió, apesar que deve ter gente de todo o Brasil. E vamos voltar para aí em novembro, né, com a segunda turma do curso de orçamento de obras e licitações. Quem tiver interesse aí, nós ainda temos vagas, tá? Se inscrevam aí, procurem a AZ Construções, que vai ser muito legal, tá? Além do curso em novembro em Maceió, nós vamos ter também o curso de orçamento de obras e licitações agora no dia 20, 21 e 22 em Aracaju. Então a galera de Aracaju aí que quiser pode ir lá, que também ainda temos vagas dentro do curso de orçamento de obras e licitações em Aracaju, beleza? Robson Lopes, estamos já pensando já em fazer um EAD, já estamos desenvolvendo isso, tá? Tranquilo. E mais uma informação que também nós vamos estar na Universidade Federal de Cariri, dia 19 de setembro, com um mini curso de engenharia de avaliações e perícias, bem como também com uma palestra que é o manual do estudante do engenheiro recém-formado em tempos de crise, que é a minha palestra principal aí que eu vou no Brasil. Essa palestra ela está virando um livro, tá? O livro já está escrito, provavelmente agora no final do ano, em dezembro ou janeiro, ele está indo para a editora e com tudo der certo, eu lanço ele em abril, maio ou junho, por aí, tá? Bem, vamos começar aqui com o nosso assunto, né? Que é orçamento de obras, tá? Orçamento de obras é para mim uma das áreas principais da engenharia. Por quê? Não adianta você fazer um bom projeto se você não souber criar e desenvolver exatamente o custo dessa obra, tá? Então, você conhecer o valor da obra é muito importante. E eu percebo que hoje muitos engenheiros, inclusive com muitos anos de experiência, não sabem fazer orçamento de obras, tá? Alguns por
está desatualizado, e outros porque realmente estudaram nos locais errados ou estudaram com livros que já estão ultrapassados. Tá? Essa é uma área que é necessária uma constante atualização por parte de vocês, visto que os conceitos de engenharia, de custos, de orçamento de obras e licitações, eles vêm sendo aprimorados durante o tempo, eles vêm sendo desenvolvidos. Nós não temos ainda uma norma técnica que diga exatamente como fazer um orçamento. Então, por falta de termos uma norma, esses conhecimentos estão sendo ainda construídos, né? Então, talvez o que você aprendeu há 2 anos atrás na parte de orçamento, hoje pode já estar desatualizado. Somado a isso, eu alerto a vocês muito cuidado ao estudar em livros e também na internet, visto que também tem muita informação desatualizada, muita informação obsoleta. Beleza? Bem, essa questão do orçamento de obras é uma preocupação da humanidade há muito tempo, tá? Desde que começou-se a fazer construções, claro, nós estamos vendo que logo que o homem começou a construir, uma das coisas primordiais é quanto custa construir isso, né? Será que nós vamos ter condição de terminar essa obra? Tanto é verdade isso que orçamento de obras está na Bíblia, né? Eu sempre gosto de citar esse trecho, que é o trecho de Lucas, é o livro de Lucas 14, 26. Diz mais ou menos assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos para ver se tem com que acabar, para que uma vez que ele não conclua essa obra e as pessoas passem por aquela torre e olhem a obra inacabada, não comecem a escarnecer daquele homem, a zombar daquele homem, dizendo: esse homem começou a construir e não conseguiu acabar. Então veja bem que agora vocês estão numa grande enrascada, né? Afinal de contas, vocês começaram a perceber que além de errar um orçamento sem um erro de engenharia, é um pecado, uma vez que está na Bíblia. Essa história eu sempre gosto de contar no início dos meus cursos. Bem, uma outra coisa que é interessante dizer para vocês é que o seguinte: orçamento de obras, o grande objetivo de fazer um orçamento de uma obra é determinar os custos prováveis de execução da obra, tá? Muita gente acha que eu vou saber o custo exato. Não, você nunca vai saber o custo exato antes da obra acontecer. Uma vez que o orçamento de obra ele é feito antes da obra acontecer. Então você vai ter que fazer um exercício de futurologia. Só que claro que essa futurologia que a gente vai fazer é com técnica. Técnica de engenharia e principalmente técnica de estatística. A gente vai trabalhar muito com estatística para poder fazer o orçamento de uma obra. Tá? Vários fatores vão fazendo com que o orçamento de uma obra ele possa estar errado em relação ao valor da construção efetivamente após pronta. Tá? Por quê? Primeiro, insumos efetivamente utilizados na obra. Quando o orçamentista vai fazer o orçamento, muitas vezes o projeto não está detalhado a um nível que ele consiga extrair exatamente qual tipo, por exemplo, de piso cerâmico que ele vai aplicar. Então, por mais que tenha lá o tamanho do piso cerâmico, né, a classe de resistência à abrasão, que é o chamado PI, né, PI 4, PI 3, PI 2, mas ainda assim, dentro de uma mesma especificação, eu posso ter pisos de preço muito diferente, né, dependendo, claro, da marca. Então, obviamente que quando o orçamentista vai fazer isso lá atrás, como ele ainda não tem a especificação de qual será a marca, ele vai colocar um preço médio para aquele determinado piso, que pode se cumprir na hora da compra ou não. E muitas vezes esses detalhes só vão ser feitos no momento da execução ou pouco antes. Então não tinha como o pobre do orçamentista saber disso tão antes, né? Então, portanto, isso pode interferir sim no valor de um orçamento. Nesse caso não é um erro orçamentário porque é uma informação que o orçamentista não tinha, tá? Outra coisa que vai influenciar bastante no custo é a questão da produtividade. O que seria a produtividade? Ora, o custo de uma obra ele é composto dentre outras coisas, de materiais e mão de obra. Então veja bem, como é que eu vou computar o custo de uma mão de obra dentro do meu orçamento? É de acordo com a quantidade de horas gastas para realizar determinada atividade. Então vamos imaginar, por exemplo, uma parede de alvenaria, né? Ora, se eu tenho uma parede de alvenaria de 100 metros quadrados, então eu vou ter que estimar quantas horas será que eu vou consumir, que eu vou gastar, que eu vou ter que pagar
para um pedreiro para executar essa parede de 100 metros quadrados. Então nós vamos fazer uma estimativa com base num coeficiente que a gente chama de produtividade, ok? Se na execução da obra o meu pedreiro produzir a menos do que eu estimei no meu orçamento, eu vou precisar pagar ele mais horas para ele realizar o mesmo serviço. Então, portanto, eu vou ter um furo no meu orçamento, eu vou ter que gastar mais do que eu previ. Por outro lado, se a gente tiver um pedreiro que produza a mais do que o que eu previ, a princípio eu vou ter um melhor resultado, ou seja, eu posso ter um lucro maior. Desde que, claro, esse aumento de produtividade não se dê devido à perca de qualidade, porque isso também pode acontecer, né? Ele pular alguma etapa da execução do serviço e o serviço ficar mal feito, ou seja, ele produzir mais porque produziu sem qualidade. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele produza o máximo possível desde que ele cumpra os requisitos de qualidade, desde que ele cumpra os passos e os processos executivos. Ok? Outra coisa também que vai interferir é a questão do consumo de material. A mesma coisa. Por exemplo, se eu estou fazendo um orçamento de um piso cerâmico, eu vou estimar que a cada metro quadrado de piso assentado eu vou gastar X quilos, ou 5 quilos, ou 6 quilos, dependendo, de argamassa. Se, durante a execução da obra, o meu pedreiro consumir mais material, porque deixou de desperdiçar, enfim, eu vou ter prejuízo, porque eu não estava contando com aquela perda. Ok? Então, o consumo efetivo de material numa obra, é claro que vai impactar no valor do orçamento. Assim como também algumas influências externas que o orçamentista não tem controle. Por exemplo, o orçamentista ele não tem controle se durante a execução da obra vai haver, por exemplo, uma greve de ônibus que vai impedir o trabalhador de chegar na obra, ou vai mesmo acontecer uma greve dos próprios trabalhadores da construção civil, ou se vai acontecer um acidente na obra que embargue a obra parcial ou totalmente, e a gente sabe que uma obra parada, um dia, 2 dias, vai gerar sim aumento de custo dessa obra. Então são vários fatores que o orçamentista, quando vai realizar o orçamento, ele não tem como prever. Então por isso ele trata sempre com estimativas e isso pode se confirmar ou não, ok? Outro detalhe que é muito importante e que às vezes é relevado ou não observado como deveria é a questão da distância daquela obra para os fornecedores. Então eu tenho que saber como é que o material vai chegar na obra, qual o custo disso. Existem obras, por exemplo, no interior do Maranhão, que é onde eu moro, nós temos cidades que para chegar lá é um verdadeiro sacrifício, estradas muito ruins, outras eu só consigo chegar com carro 4x4, outras eu só consigo chegar de barco. Então, claro que o custo de transporte é um custo que tem que ser levado em consideração. Então, não é simplesmente o orçamento que eu faço para uma obra numa capital, por exemplo, Maceió, não vai ser o mesmo preço que eu vou fazer para um determinado município no interior, né, do estado de Alagoas. Ok? Outra coisa também que eu queria falar para vocês é que, além de determinar os custos da obra, o orçamento tem outras utilidades que muitas vezes as pessoas não percebem ou não sabem. A primeira delas é exatamente eu ter uma informação após concluir o orçamento, eu vou ter uma relação de todos os materiais, todos os insumos que eu vou precisar para executar aquela obra com as suas respectivas quantidades. É como se eu saísse, após a conclusão do orçamento, com uma listinha de supermercado, né, onde eu vou ter lá a quantidade total de cimento que eu vou precisar para aquela obra, a quantidade total de metros cúbicos de areia que eu vou precisar para aquela obra e assim sucessivamente. Essa ferramenta que nós temos dentro do orçamento de obra é chamada de curva ABC de insumos, ou seja, um subproduto do orçamento, tá? Outra questão, outro item também que eu consigo pegar do nosso orçamento são índices. O que são esses índices? Os índices são uma ferramenta muito importante para o engenheiro executor da obra, né? Por exemplo, eu acabei de falar aqui que nós vamos ter que estimar consumo de materiais, vamos ter que estimar produtividade para determinado serviço. Ora, com essa informação que nós alimentamos no nosso orçamento, o engenheiro executor de obra ele tem condição de pegar aquelas informações e fazer um gerenciamento daquilo no seu canteiro de obra. Então, isso que vai fazer um bom executor de obra, um bom gestor de obra, é conseguir administrar recursos. Ele tem que saber lá quanto que eu previ de consumo de material para cada atividade e controlar aquilo. Uma vez que se ele não controlar o consumo de material, se ele não controlar a produtividade do operário dele, nós vamos ter um prejuízo, porque são custos extras que não estavam previstos no orçamento. Beleza? Uma outra coisa também que é muito interessante e que também muita gente não se dá conta é que do orçamento de obras eu tiro informações necessárias para fazer duas coisas. Primeiro, o dimensionamento de equipes, tá?
Isso aí eu vi que recentemente até a Z Construções, o Felipe fez uma live bem legal sobre isso, mostrando como é que eu dimensiono equipes, como é que eu calculo duração de atividades de acordo com essas informações. Beleza? Quais são as informações que eu vou pegar no orçamento e que vai me fazer me proporcionar dimensionar a equipe e gerar cronograma de obra? A quantidade de serviço, né, necessária para executar a obra, a quantidade de cada serviço, bem como a produtividade, né, que eu vou ter que estimar a produtividade. Com essas informações eu vou ter, ou se eu se eu definir uma duração para aquele serviço, então eu vou calcular a equipe que eu preciso para realizar aquela atividade dentro daquele período que eu defini, ou ainda se eu fizer o contrário, se eu definir qual é a equipe que eu tenho, eu vou conseguir estimar a duração total daquela atividade. E claro, se eu tiver todas as atividades da obra, que a gente vai falar daqui a pouco como é que a gente vai obter isso, se eu tiver todas as atividades da obra, e a relação entre as atividades, ou seja, qual serviço depende de qual, né? Eu vou conseguir montar uma rede que eu chamo de rede PERT, onde eu vou definir, olha, a atividade tal demora tantos dias, depois dela vem a atividade tal, e quando eu jogo isso num cronograma, eu vou gerando, né, aquelas barrinhas que a gente conhece, que é o cronograma de Gantt, tá? Mas isso é um assunto um pouco mais complexo que a gente não vai poder entrar em muito detalhe por aqui, mas é bom vocês saberem que sim, do orçamento que são extrair informações para a gente fazer o planejamento da obra. Na verdade, o planejamento e o orçamento eles vão andar sempre juntos, tá? Outra coisa importante é saber o seguinte: quem é o orçamentista? Quem é o profissional orçamentista? Tá? Qualquer um pode ser orçamentista de todo tipo de obra. Isso são informações que a gente tem que saber. Primeiro, o orçamentista é aquele cara que, dependendo do tipo de obra, é um engenheiro ou um arquiteto, né? E que ele vai, primeiro, ter que saber ler e interpretar projetos. Tá? Leitura e interpretação de projetos. Segundo, nós temos também que ter experiência de obra. Eu não consigo ser um bom orçamentista se eu não tiver experiência naquele tipo de obra que eu estou realizando no orçamento. Por quê? Porque tem muito detalhe que não tem como um projeto, como uma planta, nos dar. Exemplo, vamos imaginar que eu veja que eu tenho que executar uma laje no projeto. Né? Então eu vou ter que computar o custo, por exemplo, do escoramento daquela laje no meu orçamento. Mas, ora, o escoramento de uma laje, ele pode ser um escoramento simples, se for uma laje simples, de um pé direito simples, ou pode ser um escoramento muito complexo, se for, por exemplo, um pé direito duplo, se for uma laje em balanço. Esse tipo de informação, de como vai ser o escoramento, dificilmente tu vai encontrar isso num projeto. O projeto não entra nesse nível de detalhe. Então, somente aquele engenheiro que teve na obra é que vai conseguir enxergar essas coisas que vão além do projeto. Tá? Então, você sempre será um bom orçamentista daquele tipo de obra que você tem experiência. Tá? Eu costumo fazer outra brincadeira. Vamos imaginar que o Donald Trump me ligasse e me dissesse: Murilo, vem fazer aqui um orçamento para uma base espacial na Lua. Eu vou dizer: olha, Donald, eu posso até sentar contigo e te ajudar a fazer o orçamento, mas eu vou precisar que sente do meu lado uma pessoa que tenha experiência na execução de base lunar. Por quê? Porque ele vai saber melhor do que eu como é que se transporta o material lá na Lua, como é que se transporta esse material para a Lua, os efeitos da gravidade na execução do serviço, enfim, uma série de detalhes que eu não tenho. Então, apesar de eu ter as técnicas de orçamento de obras, mas eu não tenho a experiência naquele tipo de obra. Então eu tenho que saber, eu tenho que conhecer o meu limite. Eu tenho que saber que cada macaco no seu galho. Então eu, Murilo, por exemplo, minha vivência toda de obra foi obras de predial e obra de saneamento. Então quando eu vou, por exemplo, fazer uma consultoria para alguém que quer um orçamento de uma obra portuária, eu sempre deixo isso muito claro. Olha, eu posso te ajudar na questão do orçamento, na parte formal, a montar o orçamento contigo, mas é importante que tenha uma pessoa aqui que tenha esse tipo de experiência, porque ele pode enxergar outros custos que eu não consigo enxergar naquele projeto, por mais bem detalhado que ele esteja, porque tem coisas que não tem como estar completamente detalhado no projeto. Então a gente tem que ter essa noção que nós não vamos ser super-homem, vamos saber fazer orçamento para aquele tipo de obra que a gente tem mais afinidade. Outra coisa que é importante saber é que para fazer um bom orçamento eu tenho que ter um bom projeto. Se eu tiver um projeto ruim, se eu tiver um projeto muito básico, se eu tiver um projeto sem detalhamento, se eu tiver um projeto sem informações, nós vamos fazer um orçamento em cima de uma coisa que é fictícia, que vai ser alterado na hora da execução muito.
Que vai ser alterado, todo o projeto vai, de certa forma. Mas se o projeto estiver muito aquém do real, esse projeto vai ser muito alterado e obviamente que o orçamento não vai conseguir refletir isso. Então, um bom projeto, um bom orçamento vai vir de um bom projeto, um projeto completo, um projeto especificado, um projeto detalhado. Quanto mais detalhado, mais especificado e mais completo for o projeto, maior a possibilidade de você chegar o mais próximo possível do valor real daquela obra. Beleza? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, e aí aqui mostrar para vocês algumas contradições da engenharia, é que apesar de eu estar dizendo aqui para vocês que quanto melhor, olha que legal, eu até parei aqui a live para mandar um abraço para o Cássio, que está em Porto, Portugal, olha, legal. Ó, daqui a pouco a gente vai fazer um curso de orçamento aí em Porto, hein? Vamos lá, Zé Construções, vamos montar um curso lá em Portugal. Continuando. Mostrando aqui as contradições do orçamento. Eu estou acabando de dizer para vocês que eu vou conseguir fazer um bom orçamento se eu tiver um bom projeto, né? Se eu tiver um projeto completo. Mas veja bem, olha como a coisa no Brasil tem tudo para não dar certo. A nossa lei de licitações, né, que vai permitir que a gente contrate empresas para executar obras públicas, ela diz o seguinte: eu posso fazer uma licitação mesmo que eu tenha apenas o projeto básico. Então veja que contradição. Então é por isso que a grande maioria das nossas obras públicas tem esse tipo de problema de ter que ter muito aditivo, de demorar por conta disso. Os projetos não são suficientemente detalhados e completos para que sejam licitados. Então muitas vezes, antes do cara pregar o primeiro prego na obra pública, já sofre um aditivo. Por quê? Porque é uma adaptação do projeto para a realidade. Ok? Quanto a isso, eu vou dar uma sugestão para vocês. Tá? Lá no meu canal no YouTube, existe uma palestra que eu dei aqui, que eu estou em São Paulo, lá no Maranhão, na UNDB, que é uma palestra Obras Públicas, por que é tão caro e demorado. Tá? É uma palestra de 1 hora, mas ela é bem legal. Quem tiver tempo depois, procura meu canal lá no YouTube, ou me pede, ou pede para fazer construções aí. Vocês vão lá e assistem, que ele é bem interessante. Tá? Continuando. Para fazer o orçamento da obra, a gente vai precisar basicamente de 3 grupos de custos, tá? Que a gente vai falar aqui agora. Que são os custos diretos, tá? Os custos diretos são os serviços necessários para executar aquela obra. Nós vamos ter também ainda os custos indiretos, que como o próprio nome está dizendo, não são aqueles relacionados ao serviço, mas são custos que eu vou ter para que aqueles serviços aconteçam. E vou ter depois o terceiro pacote, que é o pacote do BDI, tá? Vamos falar aqui um pouquinho de cada um. Importante de saber que para que eu levante os custos diretos da obra, que lembra bem o que eu acabei de falar, são os serviços necessários para executar essa obra. Onde é que eu vou identificar os serviços necessários para executar a obra? Ora, é no projeto e nas especificações. Isso vai se dar através de uma ferramenta chamada EAP, ou seja, Estrutura Analítica de Projeto, onde eu vou pegar aquele objeto que eu quero construir, por exemplo, uma casa, e dividir em partes menores. Por exemplo, uma casa ela é formada de que etapas? Fundação, infraestrutura, alvenaria, cobertura, instalações. Dentro de cada segmento dentro de cada etapa dessa da obra, eu tenho diversos serviços. Por exemplo, dentro do serviço infraestrutura, eu vou ter escavação, vou ter alicerce, vou ter baldrame, vou ter cinta e assim sucessivamente. Observem que esse tipo de serviço eu já consigo pegar o projeto, medir e quantificar. Eu consigo quantificar quantos metros cúbicos de escavação, quantos metros cúbicos de alicerce, quantos metros lineares de cinta, quantos metros quadrados de alvenaria. Ora, então eu tendo identificado os serviços, tendo calculado os seus quantitativos, eu já tenho meio caminho andado para determinar os custos diretos, ou seja, os custos dos serviços. Aí falta eu saber um detalhe que é o seguinte: tá, mas quanto custa a realização desse serviço? Então nós vamos ter que criar uma coisa chamada composição de custo unitário. Essa composição de custo unitário nada mais, nada menos é do que o seguinte: quanto custa eu fazer uma unidade de um determinado serviço? Por exemplo, vamos imaginar a alvenaria. Quanto custa eu realizar 1 m² de alvenaria? Como é que eu determino isso? Ora, eu vou determinar isso fazendo um levantamento, que preferencialmente deve ser feito em loco, né, na obra, calculando o seguinte: quantos tijolos eu gasto para fazer uma parede? Quantos metros cúbicos de argamassa eu estou gastando para fazer uma parede? Quantas horas de pedreiro eu estou gastando para fazer aquela parede e quantas horas de servente eu estou gastando para fazer aquela parede. Uma vez que eu levantei isso na obra,
e depois medir quantos metros quadrados de parede foi realizado com aqueles insumos, eu consigo calcular o coeficiente. Ou seja, quantos tijolos eu gastei por metro quadrado executado, quantos metros cúbicos de argamassa eu gastei por cada metro quadrado executado e assim sucessivamente. Assim se faz uma composição de custo unitário. Mas tu pode me dizer o seguinte, mas Murilo, eu preciso fazer um orçamento amanhã e eu não tenho de onde levantar essas informações, de onde eu vou calcular, eu não tenho como calcular esses coeficientes. Como é que eu faço então? Ora, nesse caso, tu vai ter que confiar em banco de composições, tá? Quais são os bancos de composições? Então eu tenho, por exemplo, o TCPO. O TCPO é um livro da editora Pini, onde nós temos um banco de composições para diversos serviços, onde eu posso tomar aquele banco de composição como referência. Outro exemplo eu tenho no próprio Sinap, tá? Então quem quiser acessar o Sinap, você vai lá no site www.caixa.gov.br/Sinap, SINAPI. Lá você vai ter uma série de informações gratuitas, tá, sobre orçamento. E uma delas são as composições de custo unitário utilizadas pelo Sinap. É importante só frisar para vocês que essas composições de custo pelo Sinap, a grande maioria das composições foi aferida recentemente por uma fundação ligada à USP, que ganhou uma licitação. E cada composição dessa aferida pelo Sinap, ela foi aferida em 10 cidades brasileiras, né? Tirado uma média. E, além disso, cada composição dessa ficou 2 meses no site da Caixa, esperando que qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer órgão de controle fosse lá e criticasse ou sugerisse alguma melhoria. Somente após 2 meses com essas composições lá no site, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma crítica, sem nenhuma sugestão, elas entraram no banco de dados. Então, ou seja, são composições feitas por uma universidade de renome e por isso são composições que eu tenho como de grande credibilidade, ok? Então vamos lá, uma vez eu tendo levantado esses serviços, os quantitativos, e agora calculei os custos unitários através das composições de custo, nós já temos como calcular o custo direto total da obra. Esse é o mais fácil, tá? Esse é o que a gente aprende muitas vezes em qualquer faculdade ou em qualquer curso de orçamento de obras. Mas agora vem a parte mais difícil, que eu julgo, que é o custo indireto. O custo indireto ele é mais difícil de ser identificado porque ele não é claro. Eu tenho que pensar que cada caso é um caso, cada obra é uma obra, cada empresa é uma empresa. Então, para uma determinada obra, eu posso ter custos indiretos se quem for executar for a empresa A ou se quem for executar for a empresa B. Então, o que são esses custos indiretos? Os custos indiretos são todos aqueles custos que não são serviços da obra, mas que são necessários para que aquela obra aconteça. Vou citar para vocês aqui alguns exemplos. Essa lista não tem uma lista definida, não tem uma receita de bolo. Exemplo de custo indireto. Canteiro de obras. Todo o custo necessário para fazer o canteiro de obras. Tapume, escritórios, sanitários, vestiários, refeitórios e etc. Central de carpintaria, central de armação, betoneira e por aí vai. Outro tipo de custo direto também bastante comum é o que eu chamo de administração local da obra. O que é administração local da obra? São aquelas pessoas que não botam a mão na massa, efetivamente não fazem um serviço, mas que são necessários para que essa obra aconteça, como por exemplo o engenheiro da obra, o mestre de obra, o encarregado, o almoxarife, o vigia, o porteiro, o estagiário e assim sucessivamente. Outra coisa que vai entrar como custo direto é equipamento de proteção coletiva, escadas provisórias, guarda-corpo, plataformas, bandejas e etc. Outra coisa, mobilização e desmobilização de equipamentos, mobilização e desmobilização do canteiro de obras. Tudo isso são custos que é necessário para que a obra aconteça e que não necessariamente são serviços da obra. Então eu tenho que fazer um levantamento bem minucioso, bem detalhado, para que eu não deixe escapar nada. Ok? Uma vez identificado esses custos indiretos, que são mais difíceis, como eu falei, vem a hora de aplicar o tão chamado BDI. Ok? O BDI, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas basicamente ele é composto do lucro, né? O B é de bonificação ou benefício, que na verdade é o lucro, e também das despesas indiretas. As despesas indiretas são alguns custos, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, que são custos de mais difícil mensuração, que geralmente é calculado em um percentual, é uma estimativa mais grosseira, é uma estimativa menos detalhada. E também os impostos que nós vamos ter sobre a nota fiscal, que também a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Tá? É importante dizer que
o somatório desses três blocos de custos, né? Custo direto, custo indireto e BDI, formam o valor total da obra. E esse valor total da obra, existem três possibilidades. A primeira é eu chegar muito próximo do valor real. E aí eu estou, né, ali concluir o meu trabalho com sucesso. Mas eu posso ter dois tipos de erros. Eu posso errar para menos ou posso errar para mais. O que seria o errar para menos? Errar para menos é eu estimar que a obra no meu orçamento é 100 mil e ela me custar 150 na hora de eu executar. Então, ou seja, qual é o grande problema disso? O grande problema de eu errar para menos é eu não conseguir me programar. Então eu me programei para gastar só 100 mil. Quando chegou em 100 mil, acabou meu dinheiro. Então para poder fazer os outros 50 mil, vai ser um sacrifício. Talvez eu não consiga, talvez essa obra fique paralisada. Talvez essa obra fique paralisada e abandonada. E ela vai custar cada vez mais caro se ela ficar paralisada. Por quê? Porque quando ela paralisou, a empresa que estava executando desmobilizou o canteiro de obra, ela gastou dinheiro para isso. Depois, para ela retomar isso, ela vai ter que mobilizar novamente, ela vai gastar mais dinheiro para mobilizar. E fora que uma obra abandonada, uma obra paralisada, ao relento, às intempéries, ela pode se danificar pela própria ação do tempo, né? Então é uma ferragem que ficou exposta e que ela vai se deteriorando. Então é claro que é um horror eu errar um orçamento para menos. Aí tu vai pensar o seguinte, não, então nós vamos botar então sempre uma gordura para poder errar para mais. A obra realmente custou 150, mas no orçamento eu previ 200. Isso também é um grande problema, porque pode possibilitar que a empresa executora ela ganhe um dinheiro que não é justo, né? Por quê? Porque ela vai seguir aquele orçamento, vai botar lá um valor de 200 mil ou próximo daquele, e a obra custou só 150, então, ou seja, ela teve um lucro maior do que o que deveria, sobrou muito dinheiro. Isso, claro, ninguém quer desperdiçar o seu dinheiro pagando mais do que o efetivamente justo, tá? No caso de obra pública, nós temos ainda mais preocupação. Por quê? Porque se uma vez que eu errar o custo de uma obra para mais, eu posso ser, né, suspeito ou acusado, em alguns casos, de corrupção. É o que eu chamo de superfaturamento. Então é muito cuidado. Quando a gente for fazer orçamento de obra pública, o nosso cuidado tem que ser redobrado, afinal de contas o dinheiro é de todo mundo, é nosso, e ele é muito bem fiscalizado por diversos órgãos, como Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e assim sucessivamente. Então quem for trabalhar com obra pública tem que saber que ser auditado, ser fiscalizado e responder questionamento faz parte do trabalho da gente, beleza? Bem, outra coisa importante que a gente tem que falar é sobre custo de mão de obra, tá? O custo de mão de obra, é bom que a gente saiba o que nós temos que considerar nesse custo, tá? Quando eu faço aquela chamada composição de custo unitário, lembra que eu calculei quantas horas de pedreiro, por exemplo, eu vou gastar para fazer uma parede. Tá, mas quanto custa a hora desse pedreiro? Isso é uma coisa que é importante a gente saber. O valor base para colocar no orçamento para um profissional é o salário dele, né? Onde é que eu vou obter essa informação do salário do operário? Bem, algumas pessoas não sabem, mas toda categoria, toda profissão, ela tem um acordo coletivo de trabalho, ou seja, o sindicato dos patrões se junta com o sindicato dos operários e fazem lá, né, uma negociação e chegam nos valores e benefícios que aqueles profissionais vão ter. Então, a primeira coisa que tem que saber é quanto é o salário do operário de acordo com o acordo coletivo de trabalho. Então, eu tenho que pesquisar na minha região qual é esse acordo coletivo de trabalho para eu saber qual é o salário mínimo profissional. Ou seja, o salário mínimo profissional do servente, do carpinteiro, do armador. Tá? Só que o custo de um trabalhador não é somente seu salário. Nós temos outros custos que vão incidir sobre um trabalhador quando eu contrato ele com carteira assinada. Exemplo, eu vou ter que recolher para esse trabalhador INSS, eu vou ter que recolher para esse trabalhador FGTS, eu vou ter que pagar as férias dele, eu vou ter que pagar o 13º salário dele e assim sucessivamente. Isso é o que nós chamamos de encargos, tá? Esses encargos, só para vocês terem uma noção, em uma obra convencional, ela pode chegar a mais de 100%. No caso do profissional
que está lá dentro das composições de custo unitário, que eu vou chamar de profissional horista. Tá? E, então imagina que eu vou gastar R$ 1.000 o salário de um trabalhador. Né? Ele pode chegar a custar quase 100% a mais, em alguns casos até mais do que 100%. Ou seja, o trabalhador ganha o salário de R$ 1.000, mas o meu custo enquanto empresa às vezes pode ultrapassar R$ 2.000 de tantos benefícios, tantos encargos que eu tenho que pagar para esse trabalhador ou sobre o salário desse trabalhador. Isso é que faz com que, por exemplo, haja tanta informalidade na construção civil. Os empresários, alguns deles, evitam registrar todos os trabalhadores para não ter que pagar tanto encargo, visto que ele contrata o trabalhador por um valor e tem que o custo é o dobro desse valor. Tá? E é por isso também que existem algumas legislações aí no Brasil que estão agora tentando, né, flexibilizar a legislação trabalhista para também tentar reduzir, de certa forma, o custo desses encargos sobre os orçamentos, sobre as empresas. Mas também tem uma outra coisa. Quando eu contrato trabalhador, existem alguns outros custos, tá? Que vêm agregado. Como, por exemplo, eu vou ter que pagar o vale transporte desse trabalhador, vou ter que pagar a alimentação desse trabalhador, vou ter que pagar as ferramentas para esse trabalhador trabalhar, vou ter que pagar os EPIs, equipamento de proteção individual, capacete, bota para ele trabalhar, vou ter que pagar o seguro contra acidente de trabalho dele, vou ter que pagar também os exames, né? Que exames são esses? Exames admissional, exames periódicos e exames demissionais quando ele for demitido. Além de também pagar para fazer treinamentos com esses trabalhadores, tá? Antigamente, até alguns anos atrás, isso aqui o mais comum era vir na planilha como custo direto. Então, ou seja, eu tinha que relacionar o custo de cada item desse. Imagina o tamanho que ficava essa planilha quando eu tinha que relacionar bota, capacete, luva, martelo, ponteiro, carro de mão, balde, alimentação, que é a quentinha ou bandeco, sei lá como vocês chamam aí, o vale transporte, o exame, os diversos tipos de exame, o seguro, enfim, a planilha ficava gigante com itens de pequeno valor. Para simplificar a gestão e o acompanhamento desses orçamentos, desde julho de 2014, principalmente no caso do SINAP, que é o carro-chefe ou a referência oficial para obras públicas, de acordo com o decreto 7983 de 2013, hoje para obras públicas nós somos obrigados a utilizar como referência o SINAP. Tá? Existem algumas exceções que eu posso não seguir o SINAP, mas a gente não vai ter tempo de falar nessa nossa live. Então, quando eu pego, por exemplo, hoje um curso do SINAP, desde julho de 2014 para cá, o SINAP promoveu uma pequena mudança. Ele calculou esses valores desses 7 itens que eu acabei de citar agora, que eu vou repetir: transporte, exames, seguro, EPI, vale transporte, alimentação e ferramentas e treinamentos, e calculou quanto é que custa esses itens por cada hora de trabalho do trabalhador. E chamou isso de encargos complementares. Então hoje, quando eu pego um custo de um serviço na referência oficial do SINAP, está incluído lá o salário do trabalhador, os encargos e os chamados encargos complementares. É muito importante, tá, que depois vocês estudem mais sobre isso, porque tem muito orçamentista errando isso, exatamente por ser uma coisa, entre aspas, relativamente nova, ou seja, de julho de 2014 para cá. Então, é uma coisa que eles ainda não aprenderam e não estudaram o suficiente, então cometem muitos erros desses na apresentação de orçamentos, tanto em obras públicas como em obras privadas. Tá? Outra coisa que é importante falar é sobre o BDI. Tá? O BDI, como eu falei, ele é chamado de bonificação ou benefícios e despesas indiretas. Também já é um nome meio que ultrapassado, porque ninguém chama lucro de bonificação, geralmente chama de lucro mesmo, né? Então por isso que já existem até alguns livros que estão chamando de LDI, né? Lucro e despesas indiretas. Então o que pode conter um BDI? Tá? Então eu vou falar aqui o seguinte: para obras públicas existe uma referência, né, que são os acórdãos do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, como eu falei há pouco, é quem fiscaliza a aplicação do dinheiro público, do nosso dinheiro. E quando ele audita, fiscaliza uma obra, ele toma algumas decisões.
Essas decisões elas são veiculadas num documento chamado acórdão. Ele não é uma lei, mas uma vez que esses órgãos fiscalizam e cobram em cima daquelas decisões, acaba se tornando meio que imperativo tu utilizar aquelas referências, aqueles acórdãos como referência. Uma vez que se você não seguir, você poderá ser indiciado, questionado, e ninguém quer isso, né? Quer evitar isso. Então, o acórdão que trata sobre BDI é o acórdão 2622/2013. E lá diz o seguinte: o que pode conter um BDI? Ora, o BDI ele pode contemplar os seguintes custos. Primeiro, a administração central. O que seria administração central dentro de um BDI? Ora, toda empresa de construção ela tem um escritório, tá? E esse escritório, claro, tem um custo: o custo do aluguel, o custo da energia do escritório, o custo da pessoa do RH, o custo da pessoa do setor de compras, o custo da secretária e assim sucessivamente. Ora, quem vai pagar os custos do escritório de uma construtora? São as obras que ela está executando, ela vive daquilo. Então ele vai pegar aquele custo daquele escritório e ratear entre as obras que aquela empresa está executando. Então esse é o chamado administração central. É um percentual, tá, que eu vou aplicar sobre o custo da minha obra para pagar aquela minha estrutura do escritório da minha empresa. Tá? Outro item que vai entrar no nosso BDI é o chamado seguros ou garantias. O que é isso? Alguns contratos, e principalmente licitações, obras públicas, eu às vezes tenho que recolher um valor que eu chamo de garantia. É como se fosse o seguinte: olha, eu vou construir a tua casa, só que tu me diz o seguinte: olha, Murilo, para evitar de tu me dar qualquer prejuízo, eu quero que tu deposite numa conta aqui para mim R$ 50.000. Essa conta nem eu nem você vai mexer. Se por acaso você me causar algum prejuízo, como por exemplo abandonar a minha obra pela metade, eu vou lá e vou pegar esse dinheiro para poder concluir a minha obra, para poder sanar aquele prejuízo que você me causou. Se você concluir a minha obra completamente, você vai lá e saca aquele dinheiro porque ele é seu. Isso é o que eu chamo de garantia. Em obra pública tem muito disso, tá? Só que ninguém quer ficar com o seu dinheiro empatado, que por mais que ele fique lá numa conta e fique sofrendo algum tipo de reajuste pela poupança, mas esse reajuste é mínimo. Então ninguém quer deixar o seu dinheiro lá imobilizado. Então existe uma opção ao seguro, desculpa, a garantia, que é o seguro. O seguro é como se fosse um seguro de carro. Eu pago uma apólice, só que em vez de estar segurado o carro, está segurado aquele contrato, aquela obra. E caso seja necessário, aciona-se esse seguro para que ressaça os possíveis prejuízos causados pela empresa. Tá? Ele é muito mais barato e hoje em dia vem sendo utilizado muito mais. É o chamado seguro-garantia. O custo desse seguro-garantia pode estar contemplado dentro do meu BDI. Uma outra coisa também que vai entrar no meu BDI são os chamados riscos. Tá? Esse talvez seja o mais difícil de encontrar dentro do meu orçamento, porque o risco ele depende de várias coisas. O risco do negócio, o risco de uma obra, pode ser um risco, por exemplo, do local onde essa obra está acontecendo, pode ser um local de alta criminalidade, pode ser um local que está sujeito a danos pela própria natureza, um local que pode dar uma chuva muito forte, derrubar aquele trabalho, pode ser um local que alaga, enfim, uma obra desse tipo, que tem esse tipo de incerteza, eu vou ter que colocar um percentual de risco grande. Por quê? Porque eu posso executar aquele trabalho e ele ser deteriorado pela própria natureza ou por vândalos, enfim. Então o local é uma das coisas que vai influenciar nesse percentual de riscos. Outra coisa que vai influenciar nesse percentual de riscos é, por exemplo, a questão política. Imagina que você vai fazer uma obra pública bem no ano que está tendo uma troca de prefeito, por exemplo. Pode ser que o prefeito atual não queira mais fazer aquela obra, enfim. Quem está executando aquela obra tem algum risco em estar executando uma obra num período como esse. Que mais pode entrar como chamado fator de risco? Também uma outra coisa muito importante é a questão do risco, é o tipo de contrato. Tá? Por exemplo, dentro das licitações, nós temos basicamente dois tipos de licitação que eu posso participar. Uma é a chamada empreitada por preço global e a outra é chamada empreitada por preço unitário. Quando eu participo de uma licitação empreitada por preço global, são aquelas licitações que, teoricamente, o projeto está mais bem elaborado. Então, o que o poder público, ao fazer uma licitação dessa, ele quer dizer: olha, cara, esse projeto aqui está bem feito e o orçamento está bem feito. Então, quando tu participar, tu tem que me entregar essa obra pronta, aconteça o que acontecer. Então, caso tu participe de uma licitação como essa, tu tem que analisar muito bem aquele orçamento, muito bem aquele projeto, para ver se tem algum tipo de erro. Porque uma vez que haja algum erro de projeto, algum erro de orçamento, é mais difícil você conseguir um aditivo. Por quê? Porque você sabe que você tem que entregar aquela obra pronta. E quando você participou daquela licitação,
indiretamente você aceitou as regras daquele edital, tá? Então, ao participar de licitações por empreitada por preço global, o risco maior é do construtor, então por isso esse percentual de riscos tende a ser um pouco mais elevado. Já naquelas obras que é empreitada por preço unitário, são obras que geralmente o poder público entende que o projeto dele está deficiente, que vai haver aditivo. Então nesse caso, o construtor pode botar um percentual de riscos menores. Por quê? Porque caso haja ali algum aditivo de quantidades devido ao projeto estar mal feito, está subentendido que eu vou poder fazer o aditivo. Quando eu participo de uma licitação como essa, eu sou contratado para realizar aqueles quantitativos e aqueles serviços que estão na planilha e só. Qualquer coisa a mais, nós temos que fazer um aditivo a esse contrato. Tá? É claro que isso é um assunto bastante complexo, é muita informação, a gente não tem como falar assim com detalhes numa live como essa, mas eu estou dando alguns toques aqui para gerar curiosidade de vocês em depois buscar essa informação e estudar. Tá? Outro item que pode entrar no nosso BDI são as chamadas despesas financeiras. As despesas financeiras, o que são elas? Ora, numa obra pública é importante a pessoa entender que o construtor ele financia a obra. Como assim, Murilo? O construtor financia a obra? É o seguinte, quando tu vai começar uma obra pública, tu não recebe nenhum adiantamento para começar a obra não. Tu tem que começar a obra com o teu dinheiro. Então, imagina que eu sou um empresário. Eu tirei meu dinheiro do banco hoje para comprar um material para fazer a obra. O meu dinheiro já deixou de render e muito pelo contrário, além de deixar de render, muitas vezes aquele meu dinheiro está depreciando. Por quê? Porque aquele material está lá podendo ser danificado, enfim. Observe que, ora, se o meu dinheiro não está mais rendendo, eu vai ter um lapso temporal entre eu gastar ele comprando material e eu receber ele. Por quê? Porque eu só vou receber o dinheiro daquele material quando ele estiver aplicado no local. Tá? Veja bem, aí há um lapso temporal entre eu gastar o dinheiro e receber. Nesse lapso temporal, meu dinheiro deixou de render. Então, nada mais justo do que eu considerar a minha perda de rendimentos que eu teria se aquele dinheiro tivesse no banco e colocando esse valor para que a obra remunere por isso. Ou seja, remunere o meu capital de giro. Tá? Eu sei que é um pouco complexo para entender numa live como essa, mas mais uma vez, é para vocês já terem uma noção e procurarem pesquisar, ok? O BDI entra o lucro, como eu disse para vocês, o lucro da empresa e também os impostos. Que impostos? Os impostos sobre nota fiscal. Quais são esses impostos? Ora, de acordo com o Acórdão 2622 de 2013, para obras públicas, os únicos impostos que podem estar contemplados no BDI são PIS, COFINS, ISS e a chamada, que aqui eu vou, se eu pudesse colocar um asterisco aqui, eu vou colocar asterisco CPRB, que já explica o que é. Vamos lá. PIS e COFINS são dois tributos federais, tá? Que geralmente, para a grande maioria das empresas, o somatório dos dois dá um percentual de 3,65%. Existem algumas exceções, como por exemplo, empresas optantes pelo Simples. Nesse caso, esse percentual ele é calculado de acordo com o faturamento da empresa no ano anterior. Para isso, quem você tem que consultar? O contador da empresa, beleza? Outro tipo de imposto que eu acabei de falar é o ISS. O ISS é um imposto municipal, tá? E a mesma coisa, quem vai lidar com esse percentual de imposto municipal que você vai ter que considerar no seu orçamento? Você vai ter que procurar o Código Tributário Municipal ou a Secretaria de Fazenda e perguntar qual é aquela incidência daquele tributo do ISS naquela localidade. Então isso pode variar de município para município onde você esteja executando a obra, tá? Um amigo aqui perguntou sobre a CSLL, é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Esse imposto, juntamente com o IRPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, hoje ele é completamente proibido de ser incluído dentro do BDI em obras públicas, tá? Então, em obras públicas ele não pode entrar, visto que os órgãos de controle entendem que eles são impostos da empresa e não da obra. Beleza? No caso de obra privada, você pode até incluí-los. Se o seu cliente, seu contratante, concordar em pagar, não tem problema nenhum. Mas é claro, a gente vai aprender quando a gente for estudar mais no fundo o orçamento, que eu posso calcular o custo desses impostos e embutir no meu orçamento, por exemplo, dentro dos riscos, dentro do lucro. Ou seja, eu posso incluir sim aquele valor. Eu só não posso dizer que estou incluindo. Entenda bem a sutileza que é fazer um orçamento de obra. Tá? E o último imposto que pode, não é que deve, nesse caso é pode, o único imposto que pode
também está incluso dentro do BDI, o último imposto, é a CPRB. O que é a CPRB? É a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. O que é isso? Tá? Isso é uma dúvida que muita gente tem, que é de uma coisa também relativamente nova, que vem de 2013 para cá, chamada desoneração. Tá? Explicar para vocês aqui rapidamente o que é a desoneração. Durante o governo Lula e Dilma, houveram muitos incentivos às indústrias, tá? De maneira geral. Por exemplo, teve um período muito grande que para comprar automóvel era IPI zero, ou seja, todo mundo ia lá e comprava automóvel. Depois veio IPI zero para a linha branca, foi uma forma também de incentivar a indústria de geladeira, fogão e mais pessoas comprassem esses itens. E, claro, a Constituição Civil foi lá, bateu na porta e disse, olha, a gente também quer um tipo de incentivo. Como no caso da Constituição Civil não tem como reduzir IPI, porque afinal de contas sobre um apartamento eu não pago IPI, por exemplo, a forma que encontraram foi mexer nos tributos que a empresa paga, ou nos encargos que a empresa paga. E qual foi o encargo que sofreu essa modificação? Foi o INSS. O INSS de um trabalhador, eu tenho que recolher todo mês 20% sobre o salário dele, tá? Para o INSS. Tá? Então, se eu tenho um trabalhador que ganha R$1.000, eu tenho que pegar R$200 e recolher para o INSS para ele poder se aposentar, para caso ele se acidente, ele esteja lá amparado, né, com seus benefícios. Claro que imagina aí, se eu disse que para um trabalhador de R$1.000 custa 200, então se eu tiver 100 trabalhadores é 200 vezes 100, né? Ou seja, se não me engano aqui de cabeça, R$20.000 todo mês. Então, o que é a desoneração? Olha, a empresa hoje ela pode optar se ela quer pagar esse INSS mensal, né, sobre a folha de pagamento, ou ela pode fazer o seguinte, olha, eu não quero pagar esse INSS mensal não. Então, ou seja, a princípio ele é uma economia de encargos. Mas, quando eu emitir qualquer nota fiscal daquela obra, eu vou pagar 4,5% sobre o valor total do orçamento. Lembrando que a desoneração é uma opção da empresa. Tá? A empresa vai escolher se ela quer desonerar o seu orçamento ou não. Sabendo que se ela desonerar o orçamento, ela vai ter um custo menor com mão de obra. Por quê? Porque ela vai pagar menos imposto, não vai pagar o INSS sobre o trabalhador. Porém, ela vai ter que incluir esse custo no BDI, esses 4,5%, que é uma alíquota fixa e única que eu vou ter que pagar sobre o orçamento total, sobre o valor da nota fiscal. Tá? Aí tu vai me perguntar o seguinte, Murilo, mas então quer dizer que como é que é? Sempre vai ser desonerado? Não. Cada caso, independente da obra ser pública ou privada, o correto é eu fazer os dois orçamentos. O orçamento desonerado e o orçamento não desonerado. E escolher qual dos dois é o mais barato. Por exemplo, a empresa onde eu trabalho, quando alguém apresenta um orçamento para a gente pede que o orçamentista apresente uma declaração que ele fez os dois orçamentos e que o orçamento mais vantajoso era o orçamento tal, desonerado, por exemplo, ou não desonerado. Geralmente, para a maior parte das obras, a opção desonerada é melhor. Tá? Mas existem alguns tipos de obras em que o percentual de material em relação ao percentual de mão de obra é muito maior. Então vamos imaginar, por exemplo, uma adutora. A adutora, o tubo que vai transportar água, ele é um tubo bem caro. E para montar esses tubos eu preciso de poucos trabalhadores. Então vamos pensar. Se eu escolhesse a opção desonerada, eu ia deixar de pagar o INSS sobre a folha de pagamento de poucos trabalhadores e, em compensação, pagaria uma alíquota única de 4,5% sobre o valor total da obra, inclusive o valor do tubo. Então, veja bem, nesse caso, quando eu tenho uma obra em que o percentual de custo de material é muito maior que o percentual de custo de operário, de mão de obra, nesse caso, não é uma boa ideia fazer a desoneração. Mas eu não posso simplesmente falar isso aqui, né, de forma, eu estou achando isso. Não, eu tenho que calcular e verificar cada caso, ok? Só respondendo uma pergunta aí do Júnior Pinheiro, resumindo, uma média percentual do BDI. Olha, Júnior, não tem essa questão, eu teria que realmente calcular. Agora, o Acórdão 2622 que eu acabei de citar aqui, o TCU fez uma pesquisa, né, e chegou a alguns percentuais que são referências para cada tipo de obra. Então, tu procura depois aí no Google Acórdão 2622, lá vai dizer, de acordo com o tipo de obra, qual seria a faixa aceitável, digamos assim. Não que seja uma questão obrigatória, eu tenho que ficar ali dentro. Não, tá?
é uma referência apenas. Então, só de cabeça aqui que eu me recordo, salvo engano, para construção de edifícios, obras prediais, esse BDI aceitável para obras públicas fica em torno, se não me engano, de 20,34% até 25%, tá? Salvo engano é isso. Mas não existe assim dizer, não, eu tenho que seguir isso obrigatoriamente. Não, eu posso calcular o meu BDI, o BDI é uma coisa que é particular de cada empresa, e demonstrar esses cálculos. Ok? Beleza? Outra coisa que é importante lembrar, quando eu calculo esses percentuais de BDI, de cada item desse que eu acabei de falar aqui do BDI, existe uma fórmula, tá? Para poder eu chegar no percentual final, que é uma coisa que também tem lá no Acórdão 2622/2013. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa para me falar aqui. Tá. Só mais uma coisa que eu vou falar aqui. Tá? Daqui a pouco a gente vai abrir um espacinho para quem quiser fazer perguntas. A última coisa que eu queria falar aqui para vocês aqui é sobre o SINAP. Tá? O SINAP, como eu disse para vocês, vocês podem acessar lá no site da Caixa, www.caixa.gov.br/SINAP, SINAPI, tá? Ele é referência obrigatória para obras públicas. Quem disse que é referência obrigatória, Murilo? Decreto 7983/2013, tá? Então, quando eu vou fazer um orçamento para uma obra pública, eu obrigatoriamente tenho que seguir o SINAP, caso eu esteja elaborando o orçamento que vai para o edital. Isso não quer dizer que a empresa que vai participar da licitação obrigatoriamente tem que usar o SINAP, tá? São coisas diferentes. Então, o que é o SINAP? O SINAP é um sistema, né, de custos e índices da construção que ele é gerido pela Caixa Econômica Federal, né, através do seu quadro de engenheiros super competentes. Né? Eu falei sorrindo porque, para quem não sabe, eu trabalho na Caixa Econômica. Ele é gerido pela Caixa Econômica Federal e a pesquisa de preço dos insumos é feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou seja, são dois órgãos de credibilidade, tá? E que buscam sempre fazer o melhor trabalho. Mas, é claro, o SINAP ele nunca vai ser um sistema perfeito. Até por isso, o decreto 7983 ele vai dizer para vocês em que caso eu posso não utilizar o SINAP ou abrir exceções ao uso do SINAP. Tá? Então, fiquem atentos a isso depois, quem quiser, quem puder, dar uma lidinha lá, beleza? Agora, o SINAP ele não é um sistema perfeito e nunca vai ser, tá? Não é pretensão dele, uma vez que, por exemplo, cada obra tem suas peculiaridades. Então, o preço que eu compro o cimento para uma casa popular é totalmente diferente do preço que eu compro o cimento para uma barragem. Então não existe um SINAP para obra pequena e um SINAP para obra grande. O SINAP é para todo tipo de obra. Então, por isso, claro, não tem como refletir com exatidão todas as situações. Outra coisa importante de falar sobre a coleta de preço do SINAP. Onde é que o IBGE pesquisa o preço dos insumos? É importante dizer que o IBGE pesquisa o preço dos insumos nas capitais. Então isso quer dizer que para as obras no interior, o SINAP ele já precisa sim sofrer uma adaptação. Por quê? Porque os custos não refletem os custos para aqueles insumos chegarem no interior. Tá? Outra coisa que é importante, o SINAP ele considera o custo da pesquisa feita pelo IBGE para compras à vista e na menor quantidade comercializada. Então ele não pergunta, o IBGE, quanto é que custa comprar uma carrada, um caminhão ou 600 sacos de cimento. Que com certeza quando eu compro em quantidade eu tenho uma redução. Ele vai nas lojas da capital e pergunta quanto é que custa um saco de cimento. Então por isso, dentro do SINAP existe aí uma margem que eu chamo de efeito barganha. Ou seja, quando eu vou executar a obra e compro em quantidade, com certeza eu vou conseguir comprar a maioria daqueles insumos do SINAP por um preço menor devido a eu comprar em grande quantidade. Beleza? Bem, pessoal, o que eu queria falar para vocês nessa mini aula, né? Uma vez que esse curso, quando a gente faz eles são 3 dias, era isso. A nossa live aqui, pelo tempo, que acho que a gente já demorou 1 hora aqui, ele vai encerrar em 20 segundos. Assim que encerrar, nós vamos reiniciar essa live somente para responder as perguntas, beleza? Então, pense aí rapidinho nas perguntas. A nossa live vai encerrar agora daqui a 7 segundos. Eu vou